Salve, salve a todos vocês, alunos e alunas do curso Técnico em Recursos Humanos. Bom dia! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Assis Walter, professor de vocês da disciplina Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar, e a gente está com vocês na reta final desse curso, tá? No curso não, desculpa, do módulo, tá bom? A gente, é porque eu tô aqui querendo falar curso, mas desculpa, galera, final do módulo, reta final. Hoje é um dos últimos dias da nossa aula. Próxima semana a gente ainda vai ter encontro, é a apresentação final do nosso projeto, tá bom? E pensando nisso, foi planejado para vocês que esse encontro vai ser um grande bate-papo para que a gente possa discutir as últimas ideias, tirar as últimas dúvidas de vocês, tá? Revisar os principais conteúdos trabalhados ao longo desse módulo 1, tá bom, queridos? Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso chat, quem está aqui online, ao vivo. Lembrando que essa aula está sendo transmitida ao vivo, tá? E você pode comentar e participar do nosso chat, como vocês já fazem, vocês fazem muito bem, tá? Pessoal de Buriti dos Lopes, bom dia. Pessoal de Curral Novo, bom dia. Pessoal de Juazeiro do Piauí, pessoal de Manuel Emídio, pessoal de Porto do Piauí, pessoal de Prata e de São Miguel da Baixa Grande, meus queridos, todos bom dia, tá? Pessoal de Buriti dos Lopes me mandando mensagem no chat, tô acompanhando. Claro, meu bom dia também para a nossa diretora de imagem, Yara, e para a nossa professora assistente que está aí por trás das câmeras também, professora Fátima, meu muito bom dia. Ana Lúcia, bom dia. Maria do Carmo, também bom dia. Como é que vocês estão? Sueli, junto com Herveli, Hércules e Cauã. Todos muito bom dia. Tá na tela para vocês o tema da nossa aula de hoje, ó, revisão geral dos conteúdos da disciplina. Ok? A aula do dia 15 de setembro de 2022. Vamos nós, pessoal, vamos nós. E aí, vamos nós. Eu quero começar com a pergunta. Como é que vocês estão com o trabalho de vocês, com a entrega de vocês, pessoal? Conta pra mim aí como é que anda essa entrega. Hoje, lembrando que hoje, dia 15 de setembro, é a nossa entrega final, tá? A entrega do trabalho de vocês para o professor mediador, tá bom? Próxima semana a gente vai contar aí com a apresentação dos trabalhos, ok? E aí, cadê? Eu quero ver esse chat movimentado. Já fez, Maria do Carmo? Ana Lúcia, já entregou o trabalho? Pessoal de São Miguel da Baixa Grande, pessoal ainda está finalizando. Ontem eu vi que a mensagem era essa, né? Estamos finalizando, reta final. Como é que tá aí o aspecto de vocês quanto à apresentação, tá? E claro, como a entrega também. Como é que estão as perguntas de vocês, pessoais? Eita. Bora lá. Bom, enquanto vocês vão comentando aqui no chat, porque eu quero saber desse feedback de vocês, eu preciso, tá? Todos já fizeram? Arrasaram! Arrasaram, pessoal, arrasaram. É isso que eu quero ver, tá? Tá quase todos, né? Tá faltando alguns ainda, é claro. Sempre a gente tem esse reta final. Galera, não se preocupa que a gente tem esse data, tá? O prazo é hoje, dia 15, tá certo, vai dar tempo, tá bom? Mas lembra, galera, que é um trabalho avaliativo, tá? É um trabalho que vai ficar como nota para vocês ali, lá no histórico acadêmico de vocês, tá? Quando vocês forem concluir o curso, para receber a certificação, vocês precisam ter passado por todas as avaliações. Esse trabalho é uma dessas avaliações, tá bom? Beleza, Ana Lúcia, tô acompanhando aqui, tá bom? Seu feedback aí, beleza, vai dar tempo, vai dar certo, tá bom? Vamos bora lá. Objetivos da nossa aula de hoje é revisar, de fato, os conteúdos, os principais conteúdos trabalhados dentro da nossa disciplina Projeto de Aprendizagem Interdisciplinar, certo?
e ampliar a compreensão dos conteúdos trabalhados, certo? Ontem a gente focou um pouquinho na estrutura do projeto também, né, para dar aquela revisada, tá? E a gente conversou sobre um tema bem interessante, que são as múltiplas inteligências, né? A gente fechou aí esse conteúdo que a gente tinha deixado ainda semana passada. Hoje a gente vai revisar um pouquinho os principais conteúdos que a gente acabou trabalhando, tá? Um dos conteúdos que a gente trabalhou, agora sim, o chat chegou movimentado, tá? Pessoal de prata do Piauí, os últimos ainda estão terminando a digitação, tá? Ótimo. Pessoal de a Maria do Carmo, bom dia, eu já fiz e já entreguei, que ótimo, tá? Realmente é um desafio, né, queridos? Foi com certeza um desafio. Conta pra mim aí como é que foi a experiência de vocês com esse aspecto. Eu gostei dessa parte aí que vocês falaram, pessoal de prata do Piauí, sobre a digitação, né? É uma habilidade também que foi trabalhada com vocês no aspecto, né, de construção, né? Alguns de vocês já tinham costume, tá, com o computador, né, em digitar o trabalho, em escrever o trabalho, tá? Pode me colocar um pouquinho na tela, Yara, tá? Eu sei dessa realidade, sei da realidade que outros não tinham contato nenhum com o computador. Estou vendo aqui a mensagem que é do pessoal de prata, falando assim, ó, já fizeram, estão terminando a digitação, tá? Então, é um dos pontos importantes de vocês treinarem a utilização dos softwares dedicados à edição de textos. Eu sei que alguns professores conseguiram trazer os alunos para o laboratório de informática da escola, utilizando os computadores dos próprios professores. A gente também tem esses relatos, tá? Então, vocês foram encontrando saídas. A gente sabe que alguns alunos escreveram pelo celular também. É também encontrar soluções para os desafios diários que a gente encontra. E a vida é assim, né? A gente não tem solução para tudo, mas a gente vai... a gente tem a melhor solução para tudo, mas a gente vai tentando solucionar da melhor maneira possível, encontrando... conseguir resolver e sair dos nossos problemas, tá? Utilizar esse software, vocês entrarão agora no módulo 2, tá? E vocês entrarão cada vez mais em contato com esse aspecto, tá? Formal da escrita, em escrever, por exemplo, cartas, ofícios, né? Na comunicação oficial, dentro das organizações, tá? Então, como fazer essa comunicação diretamente, tá? Então, todos esses pontos são importantes para a construção de vocês. Conta para mim aí como é que foi para vocês esse desafio, tá? De utilizar esse software. Professor, eu já tive contatos, para mim já era tranquilo, ou não, para mim aquilo dali foi difícil, o fato de não ter o computador, de fato de não ter o aplicativo no celular, ou não, professor, para mim foi mais difícil pesquisar, né? Encontrar ali textos dedicados ao tema, tá? Falando do texto, a gente já vai entrar aqui na nossa revisão do nosso conteúdo. Eu quero saber essa realidade de vocês também, tá bom? Beleza, pessoal de Porto, todo mundo eficiente, já concluíram, tá? Bom, gente, um desafio que vocês tiveram aqui na entrega do trabalho de vocês está aqui, ó, em escrever um texto, tá? Que outras pessoas utilizaram, tá? E aí, portanto, meus queridos, o que que acontece, tá? Quando a gente escreve ou coloca falas, frases de outras pessoas, né? Existe uma coisa muito importante que é o direito autoral, tá? Se eu ando falando aí que eu fiz alguma coisa que na prática eu não fiz, isso pode ser lido ali como plágio, tá? Um dos temas que a gente trabalhou com vocês ao longo desse módulo, tá? Foi a questão da propriedade intelectual, certo? E aí a gente tem, né, a propriedade industrial e o direito autoral, tá? A Organização Mundial da Propriedade Intelectual divide o conceito de propriedade intelectual em dois grandes conceitos, tá? Propriedade industrial, em que o seu foco é no interesse voltado para a atividade empresarial, ok? E inclui patentes,
marcas, desenhos, indicações geográficas, ok? E claro, também temos os direitos autorais, que envolve trabalhos ou obras intelectuais, literários, artísticos, enfim. Os trabalhos que vocês desenvolveram, tá, foi fruto da leitura de outros estudos, de outros estudiosos, de trabalho intelectual de outras obras, certo? Então é muito importante que quando a gente está construindo nosso trabalho, a gente dê cabo de indicar de onde foi que surgiu as nossas ideias, tá? Olha, eu entendi, tá? Conforme foi escrito pela Maria do Carmo. Ah, mas conforme a Ana Lúcia explicou, ela relatou isso, isso e aquilo, certo? Então, à medida que a gente vai, né, estudando, escrevendo, a gente vai construindo também o nosso conhecimento. E dentro de um trabalho acadêmico, como foi o trabalho de vocês, pede e exige que esse trabalho precisa ser referenciado. Tá bom? Bom, bora nós. No Brasil, a lei que reúne o direito e as obrigações relativos a esse tema é a Lei 9.279. Galera, quando a gente pensa em lei, tá? A gente está falando das normas de conduta, tá? Para o melhor acordo e o melhor firmamento entre as pessoas, tá? Nem tudo no país tem lei, mas a lei é uma norma, tá? Essa lei aqui é uma lei federal, ou seja, ela abarca todo o país. Vale ressaltar que vocês têm leis, vocês não, né? Todos nós, né? Temos leis nacionais, nacionais ou federais, tá? Estaduais e municipais, tá? As federais, elas abarcam todo o território nacional, Brasil inteiro. As estaduais, elas são apenas daquele estado e as municipais são apenas daquele município, certo? Então, sempre que vocês forem se deparar com uma lei, né? Li uma matéria e diz que a lei tal se refere a isso, né? Ou, por exemplo, eu li, professor, que foi publicado uma lei que vai aumentar o salário ou que vai garantir um direito. Primeiro, de onde é essa lei, tá? Muito das matérias, isso acaba interferindo no processo de má divulgação, tá? De má informação, é o tal do ruído de comunicação. A pessoa lê uma matéria, a matéria está falando, por exemplo, lá do estado de São Paulo, que foi criada, estipulada uma nova regra, uma regra ambiental específica para o estado, ou qualquer outra regra. Dê um exemplo de uma regra ambiental, tá? E aí todo mundo acha que todo o país vai ser assim. Não, temos leis federais, nacionais e estaduais, tá? Aqui é uma lei nacional, ou seja, a gente também está influenciado por ela, tá? Fora do país é assim? Não, mas vamos ter alguns acordos internacionais que precisam ser firmados também dentro desse processo, tá bom? Ficou bagunçadinho? Tá. Mas só para fechar aqui esse processo, tá? O que é importante para poder a gente não quebrar ou não infringir essa lei, tá? Indicar, tá? Indicar quais são as nossas referências. Quando a gente pensa na propriedade industrial, tá? Umas coisinhas vão... quando surgem, por exemplo, patentes, as regras são um pouquinho diferentes, tá? Então, utilizar um produto que é patenteado, isso pode me gerar algum problema de produção, tá? Por exemplo, usar uma imagem das princesas da Disney sem autorização da Disney, tá? Então isso pode de fato ser um problema, porque uma patente é uma marca, certo? Ou usar um desenho técnico para imprimir alguma coisa, imprimir um produto em 3 dimensões e sair vendendo, sair lucrando com isso. Tá? Sempre que a ideia da propriedade intelectual, ela garante, tá, a defesa de quem criou, né, de ser o dono financeiro, tá, daquele produto novo. Tá? Quando a ideia é propriedade intelectual, a ideia prática é parecida. Tá?
Só que, diante, por exemplo, de uma ação de você estar falando, opa, estou citando quem está criando aquele produto, né? E claro, né, desde que aquela obra inteira não seja uma cópia inteira da obra, né? Eu não vou estar, não vai ser necessariamente um problema, tá? O trabalho que vocês escreveram, galera, é o trabalho de vocês, tá? Vocês se basearam com vários autores, tá? Vocês não se basearam apenas em um único autor. Vários autores serviram de base para poder escrever o trabalho de vocês, se assim vocês o fizerem. Se vocês se basearam apenas com um autor, aí pode ser um problema, tá bom? Mas aí a gente cita, né? A gente vai citando, ó, essas ideias bem aqui, desse parágrafo, eu construí fazendo a leitura do livro do Chiavenato. Já do segundo parágrafo, eu utilizei lá o livro do Eli Lopes de Ribeiro, tá? Ah, não, agora no quarto parágrafo, eu utilizei o livro lá da Sônia Lopes. Eita, mas esse trabalho aqui vai estar utilizando várias obras diferentes, tá bom? Beleza? Bom, ao longo do nosso semestre, né, do nosso módulo 1, a gente também trabalhou outro tema muito relevante para vocês, tá? Que é o tema referente aqui à atividade econômica encontrada e executada dentro das empresas. A gente tem empresas de vários tipos, tá? E aí a gente coloca em grupos econômicos, tá? Então a gente tem atividades econômicas de setor primário, secundário, terciário e quaternário, tá? São atividades econômicas executadas pelo setor chamado setor primário, tá? É aquele setor que faz a extração dos recursos naturais, tá? Ou seja, vai tirar da natureza aquele produto, aquela matéria, tá? Que tem um potencial interesse humano. Ah, eu quero uma mesa na minha casa, tá? Então, eu quero essa mesa de quê? Tu quer ela de um polímero, tu quer de um biopolímero, tu quer ela de metal, qual o recurso que tu quer usar, tá? A gente tem desenvolvido, gente, uma ciência própria, tá? Que é chamada ciência dos materiais. E ela serve justamente para poder encontrar, gente, os melhores produtos para solucionar as necessidades das pessoas. Eu quero uma mesa, eu posso ter uma mesa de polímero, que é plástico, por exemplo. Eu posso ter uma mesa de madeira, tá? Eu posso ter uma mesa de ferro, tá? Então, qual é o meu interesse? Tá? O que eu quero com aquela mesa? Eu quero uma mesa mais resistente, eu quero uma mesa mais maleável, eu quero uma mesa mais leve, eu quero uma mesa que vai durar muito tempo, tá? Então, cada uma dessas perguntas podem me ajudar a encontrar um produto diferente. Mas, em geral, esses produtos eles estão brutos na natureza, eles precisam ser refinados, tá? Na natureza, para tirar da natureza o ferro, o alumínio, o cobre, a gente vai ter o setor primário, que são as grandes extratoras de produtos, tá? Para extrair o petróleo, para tirar o látex da seringueira, são setores primários. O que é importante a gente lembrar dentro desse setor primário, tá? Algumas produções, a gente também falou sobre meio ambiente, tá? Algumas empresas ou dentro do setor primário, elas interferem negativamente com a questão ambiental. São todas, professor? Não, não são todas, tá? Muitas elas trabalham justamente dentro de unidades de conservação. A gente tem uma unidade de conservação que são as florestas extrativistas, tá? Por exemplo, aqui no Piauí mesmo, a gente tem a reserva extrativista marítima, aliás, marinha, Delta do Parnaíba, onde pescadores, tá, os marisqueiros, tá, eles coletam mariscos, né, como alguns bivalves, né, e aí lembra lá as ostras, tá, coletam caranguejos, camarões, tá, junto com o apoio técnico para justamente não haver um grande impacto ambiental, tá? Talvez seja muito famoso para vocês as reservas extrativistas das seringueiras, tá? Que fica na Amazônia Legal. Importante para a extração, por exemplo, do látex das seringueiras para a produção de borracha e produção de
dos preservativos, tá? Dos camisinhas, tá bom? Então, nem sempre o setor primário ele é tão degradante, tá? Dentro de unidades de conservação, normalmente eles tentam aí a conservar esse meio ambiente, tá bom? Bom, o produto bruto em si, ele é complicado, tá? Se eu estou pedindo, por exemplo, Ana Lúcia, para você construir se eu disser para você, Ana Lúcia, tu quer uma mesa? E aí eu te dou um conjunto de madeiras, tu vai conseguir construir essa mesa? Provavelmente, não sei, né? Vai que a Ana Lúcia, o pai dela é marceneiro, né? Se o pai dela for marceneiro ou a mãe dela for marceneira, talvez ela até tenha uma noção de como é que produz esse produto. Mas se ela não tiver essa proximidade com a marcenaria, ela vai olhar para aquela madeira e ela vai falar, eu não sei fazer isso, tá? Por que que eu estou falando do pai ou da mãe dela serem marceneiros? Porque essa técnica, tá, da marcenaria é uma técnica industrial. O setor secundário é o setor da transformação. Olha lá a palavrinha lá, chave. Setor secundário é o setor da transformação. A gente transforma a matéria bruta em um produto final ou semi-pronto, o produto pronto ou um produto semi-pronto para o consumo. O que é importante aqui nesse processo, tá? Tanto no setor primário como no setor secundário, nós estamos falando de bens, tá? O que é um bem? É um produto tangível, aquele que a gente consegue pegar, ele é concreto, certo? Ele existe, ele não é uma ação, certo? Embora nós, dentro desses setores, façamos algo, né, e prestamos serviços também dentro desses dois setores, mas a gente está falando que o produto final ele é o mais importante, certo? Dentro do setor secundário, a gente quer produzir um produto para o cliente. Sempre tem essa deixa do cliente lá no final do setor, certo? Por fim, no setor terciário, nós vamos incluir aí o comércio, tá? Que é a venda, de fato, desse produto já pronto para o cliente, tá? Basicamente, no setor terciário, a gente tem aí o que engloba os serviços. O serviço, galera, não é setor de produção, não é bem, tá? Ele não é pegável, não é palpável, ele é uma ação, tá? Pensa lá no hospital, estou doente, professor. Se eu estou doente, eu preciso procurar o quê? Um acompanhamento médico profissional, não é isso? Precisa acompanhamento médico profissional. Tu vai chegar lá no médico, tu vai falar, ó, tô sentindo isso, isso e isso. Tô sentindo febre, dor no corpo, dor nas juntas, tem umas manchinhas em toda a minha pele, não sei o que é que eu tenho, tá? O médico vai olhar para você, vai te avaliar, de acordo com a experiência dele, vai falar assim, alguns sintomas parecidos com dengue, talvez aí com a chikungunya, tá? Provavelmente ele possa dizer ali, ó, tá dentro dos grupos das viroses, certo? Ele vai te avaliar um pouco mais e te dar um diagnóstico. Isso é uma cura? Isso é um produto? Não. Isso é um acompanhamento, tá? E ele vai te medicar, ele vai te levar a algum encaminhamento, certo? Setor terciário é serviço, tá? Serviços, galera, não é um produto pronto, tá? Tá a ver com as ações que a gente faz. A entrega, por exemplo, é serviço, educação, saúde, transporte, tudo isso é serviço, tá? São ações que a gente precisa para solucionar algum problema nosso, tá? Lazer também, turismo, tá? São serviços. Tudo que a gente não consegue, todos os suprimentos de necessidades do ser humano que não são produtos palpáveis, tá? São serviços. E por fim nós temos o quaternário aí, que são as atividades de setor sem fins lucrativos. A gente pode contar as organizações governamentais e as não governamentais aí, como ONGs, tá? Dentro desse setor aí dentro, ok? Só mostrando para vocês um pouquinho dos três principais setores. Atividades extrativistas consiste em extrair, retirar recursos naturais em sua forma original com fins lucrativos ou simplesmente para subsistência.
A atividade extrativista está aonde, galera? Está dividida em três grandes tipos distintos. A extração vegetal, quando a gente está pensando na extração de organismos vegetais, eu coloquei como exemplo aqui, ó, quem está reconhecendo a imagem, as quebradeiras de coco-babaçu, tá? Que está diminuindo cada vez mais essa atividade, tá? E aí a gente já pode até puxar aqui algumas questões, por exemplo, questões socioeconômicas, tá? Galera, cada vez mais, né, a gente tem algumas regiões aqui do Piauí, né, do coco-babaçu. O coco-babaçu, galera, é uma planta típica da Amazônia, tá? E é muito grande e evidente aqui no nosso estado, tá? Claro, né, por ser típica da Amazônia, a gente vai encontrar muito mais no estado do Maranhão, tá? Mas aqui no Piauí a tradição com ela é também muito grande. O coco-babaçu, e aliás, a palmeira do coco-babaçu, né, ela é muito famosa porque dela a gente pode fazer praticamente tudo, né? Do caule, né, chip, pode ser utilizada aí nos cercados, produção de palmito, tá? As folhas podem ser utilizadas no artesanato, tá? Fazer as bolsinhas de palha, por exemplo, fazer a coberta aí, por exemplo, né, os telhados de palha, né? Dependendo da estrutura, é interessante, é chamativo, né? A gente tem o próprio coco-babaçu, onde a gente pode fazer diversas extrações de produtos. Tudo se aproveita do coco-babaçu, tá? Então você pode fazer um estudo todo do fruto dele, tá? O epicarpo, por exemplo, a parte mais externa do coco-babaçu parece um monte de filamentozinho, tá? Dá para tirar, fazer fibras, né? Tirar a fibra desse coco-babaçu e fazer artesanato, tá? Tem os artesanatos que são muito delicados, tá? Todo esse processo de artesão, tá? É um processo industrial, tá? Embora a palavra fale assim, indústria, professor, né? Sim, é um processo de transformação, tá? Então eu pego só aquelas fibras, tá? Que aparentemente não serviria para nada e consigo criar arte de grande valor. E sim, de grande valor, tá? São peças que custam um certo valor alto, justamente pela mão de obra, pela arte, pela energia que foi empregada naquele produto e normalmente por serem peças que não são encontradas tão fácil assim, certo? São poucas e são únicas, são singulares, tá? Do mesocarpo, tá? Da parte mais interna ali do fruto do coco-babaçu, porque o coco-babaçu, gente, é um fruto seco, tá bom? A gente tem frutos carnosos e frutos não carnosos. A gente pode tirar, extrair, fazer farinha, tá? Tem farinha de coco-babaçu, tá? E na parte interna pode fazer até carvão vegetal, a parte dele. E de dentro, na parte mais interna, a gente pode tirar ali as amêndoas, no qual a gente pode se alimentar, fazer a extração do óleo, do coco-babaçu, enfim. Então aqui é um produto muito rico, tá? E a gente precisa utilizar cada vez mais. O que está diminuindo aqui no Piauí e, aliás, no Brasil inteiro, tá? São as próprias quebradeiras de coco, tá? Esse trabalho mais braçal, tá? Dessas mulheres, tá? Que está cada vez se perdendo, né? São atividades que está se perdendo. Embora a gente esteja perdendo, algumas técnicas mais automáticas, né? Utilizando próprias máquinas, para justamente não perder esse valor, tá? O coco-babaçu, como a maioria das palmeiras, são uma palmeira típica das arecáceas, tá? Toda planta do tipo palmeira é uma planta tipo arecácea, tá? Aquelas plantas que têm caule tipo estipe, tá? Que é aquele caule bem longo, alto, tá? Todo marcado como se fossem anéisinhos e só as folhas só lá no topo, como se fosse uma grande coroa, tá? Elas são muito fáceis de crescer, tá? Principalmente em ambientes que a gente chama de ambientes antropizados, tá? O que é um ambiente antropizado? Aquele ambiente que o ser humano mexeu. Fiz uma queimada, tá? E aí as sementes germinam facilmente, ocupam grandes extensões. Então aquelas matas de cocais, né?
típicas, a gente no nosso estado tem várias, né? Alguns municípios, inclusive, recebem esse nome, né? Cocal de Telha, Cocal dos Alves, né? E por aí vai indo, tá? Então, a gente tem alguns municípios que recebem esse nome, não é à toa. Por quê? Porque grandes extensões de terra com esse tipo de arecácia, de planta, tá? Fazem com que a economia possa se movimentar diante disso. Ter, tá, parte dessa população perdendo essa atividade pode ser um problema, tá? Porque a gente está falando de um problema no setor primário, tá? Que é no setor extrativista. E se tem um problema no setor primário, toda a cadeia de produção ela é interferida, tá? Perder as quebradeiras de coco, porque agora essa quebradeira de coco, a filha dela, a neta dela, ela está na universidade, ela está trabalhando com outros campos, que é o que está acontecendo com a nossa sociedade, não é necessariamente um motivo para perder essa atividade extrativista. Hoje se faz muita pesquisa científica dentro desse campo para encontrar técnicas justamente de fazer uma boa extração. Como eu disse para vocês, o coco babaçu, tudo pode ser aproveitado. A palha, a fibra do coco, certo? Pessoal, tá bom. Eu vou pedir para a coordenação fazer esse envio, tá bom? Beleza? Tá bom? Eu vou pedir para a coordenação poder fazer esse envio desse projeto pronto, tá bom? O pessoal de Manuel Mídio que está pedindo. Beleza? Tá anotada a sugestão de vocês. Bom, a gente faz só a extração de coco? Não, a gente tem a extração, por exemplo, de animais, tá? Como aí é a indústria da pesca, tá? Lembrando que, por exemplo, eu testei para vocês a reserva extrativista marinha Delta do Parnaíba, que fica no litoral do Piauí, tá? Ela tem um cuidado, tá? De fazer essa extração sem minimizando os impactos ambientais. E a gente tem, por exemplo, as reservas extrativistas minerais. Aqui no Piauí a gente tem algumas, não é de petróleo, mas, por exemplo, o pessoal aí de Pedro II, ou da região próxima a Pedro II, que extrai aí diretamente o minério aí da opala, né, que é uma pedra preciosa, única, típica no nosso estado, tá? Então, galera, é uma coisa interessante que vocês poderiam ter explorado também dentro do trabalho de vocês. Na minha região tem quebradeiras de coco, na minha região tem extração, por exemplo, de opala ou de algum minério específico. Na minha região a gente tem a extração, a coleta, a pesca, por exemplo. Vocês poderiam ter explorado, para quem ainda não fez, tá? Esse projeto, tá? Essa estrutura desse projeto, tá bom? Fabricação de rede, né? Através, por exemplo, a rede de Tucum, né? Que Tucum é uma outra palmeira, tá? Tucum é uma outra palmeira, mas que é em alta também, o pessoal acaba construindo bastante a utilização delas. Muito isso aqui. Ah, é claro, né, gente? Tá na terra do caju, né? Piauí, terra do caju, não dá para não pensar no caju. Um dos maiores cajueiros do mundo estava aqui no Piauí, foi cortado parte dele, infelizmente, tá? Mas era um dos maiores cajueiros do mundo, tá? Temos o tema da empregabilidade pós-pandemia. Sim, boa, tá? Aqui eu tô só comentando para quem ainda tava meio perdido, que eu não acredito que vocês ainda nem começaram a escrever o tema de vocês, mas esse é o momento da aula para revisar, tá? E é aquele momento para que ele dá aquele olhado. Se porventura você fala, poxa, poderia ter falado sobre esse tema, não se preocupe, porque a gente vai ter outras oportunidades de desenvolver temas como esse e melhorar, tá? Essa é a grande ideia, tá? A gente está com dúvida mesmo, estou vendo aqui o comentário de vocês, estou com dúvida para poder estruturar o trabalho de vocês, né, pessoal de Manuel e Mídio, tá? E o que a gente vai ter? A gente vai ter o cuidado, tá? De primeiro projeto, a primeira vez que vocês escrevem, próximo mês, no próximo módulo, a gente vai dar essa melhorada dentro desse ponto, tá? Vai ter um outro projeto também. É uma outra abordagem, tá? Não é a mesma abordagem, vai ser uma abordagem um pouco diferente. Mas vocês vão ter mais já esse know-how, né? Então, próximo projeto eu já quero falar um pouquinho sobre essa indústria aqui que transforma, que cria, tá? Aqui a extrativista, ela tira o produto pronto, tá? Aqui, ó, na empresa industrial, ela transforma.
Então, ela parte muito dessa ideia da criação, da inovação, tá? Da tecnologia, certo? Sempre que a gente pensa na palavra indústria, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria de vocês é isso aqui, ó. Fabricação de alta tecnologia ou tecnologia computacional ou de fabricação de carro, né? É difícil a gente entender que um artesão, que um artesão tessando, né, criando um tecido no método bem tradicional, tá? Ele está transformando a matéria, ele está transformando essa matéria, tá? Ele está tecelando aqui, criando um próprio tecido típico, tá? Para construção, por exemplo, de redes, por exemplo, também, certo? E aí, sim, tá? Entra essa questão aí que o pessoal de Manuel Mídia falando assim, ó, professor, e a empregabilidade? Sim, claro, né? O que que eu preciso fazer? Aqui nem um comentário que eu fiz assim, né? Eu extraí da natureza o recurso natural, né? Peguei lá ali uma madeira, e agora vai lá, faz a mesa. E eu, o tio Assis aqui, não sei transformar, tá? Uma madeira em uma mesa, tá? Então eu preciso de técnica, tá? Qual o problema, por exemplo, no aspecto da empregabilidade, que foi um tema que a gente trabalhou aqui no curso técnico? O que que é empregabilidade, tá? Empregabilidade, galera, é essa capacidade que o mercado tem de gerar emprego, tá? Então, empresas de gerar emprego. E aí, uma empresa industrial, o que que ela quer? Ela quer uma pessoa que saiba o quê? Que saiba transformar produtos, tá? Ah, professor, então eu preciso também aprender a esse processo de transformação. Exatamente. Então a gente precisa buscar essa capacitação. Então a empregabilidade ela mexe esses dois lados. Tanto da empresa de gerar empregos, de ofertar empregos e falar assim, o mercado, eu estou com vagas abertas para trabalhadores. A outro lado é o trabalhador que o quê? Que vai em busca da capacitação, da formação, tá? E aí é onde entra aí aspecto, por exemplo, da pós-pandemia, tá? E aí, o que aconteceu com o mercado de trabalho depois desse processo, tá? A gente está influenciado diretamente por uma crise econômica que não é só no Brasil, é no mundo inteiro, tá? O preço do dólar subiu, todos os produtos sobem e claro que esse mercado muda bastante, tá? O mercado mudou e as exigências profissionais também, tá? Então, estão exigindo mais qualificação, por exemplo, é um dos pontos importantes, tá? Qual é a sua dúvida sobre objetivos, Ana Lúcia? Comenta aqui para mim no nosso chat que eu quero ver direitinho como a gente pode te ajudar, tá? Os objetivos era para ter sido o que aconteceu, tá? Você escreveu o que você escreveu, tá? Comenta aí pra gente que eu quero saber, tá? O que tá te bloqueando para que você não possa sair desse ponto onde tu tá aí agora, por exemplo? O outro setor que a gente tem, como eu tinha comentado com vocês, é o setor comercial, né? Afinal de contas, o produto precisa chegar para o cliente, tá? São comércio, tá? A gente pode dividir o comércio em dois tipos, tá? O comércio varejista e o comércio atacadista, tá? O comércio varejista, ele vende diretamente para o consumidor final, tá? Então, ele está ali diretamente na ponta. Enquanto o comércio atacadista, ele está focado aonde? Ele está focado no processo de vender os produtos para o próprio comércio varejista, tá? Então, é uma grande... normalmente a gente vende... Qual é a grande diferença, tá? O atacadista, ele vai vender em grandes volumes, tá? E o fato de conseguir vender em grandes volumes pode abaixar um pouquinho o custo de venda, tá? E a gente sabe que na prática, tá? Alguns consumidores vão atrás do comércio atacadista, tá? Para quê? Para pagar menos. E quem é a pessoa, tá? Quem é o consumidor final que vai comprar no atacadista? Aquela pessoa que tem uma demanda muito grande de consumo. Eu tenho uma família muito grande, professor, com 10 irmãos,
tá? Então, todo mundo dentro da mesma casa, certo? Então, tem uma demanda de consumo muito alta. Uma casa que moram 10 pessoas é uma casa com muita demanda, é uma mega família. E poderia ser dividida em duas, três famílias numa casa só. Então, a demanda de consumo é muito alta, tá? Então, a gente está falando de que vai ter muita comida, vai ter muito material de higiene, tá? De material escolar, educação, tudo. Os custos são muito altos, tá? Manter uma casa como essa é caro. Então, é um tipo de família que vai comprar aí no comércio, por exemplo, no comércio atacadista. O que que é esse comércio atacadista? É só para comida, professor? Não, é para tudo, tá? Então, a gente entra aí, por exemplo, algumas distribuidoras dentro desse processo também do comércio atacadista, certo? E o comércio varejista, qual é a vantagem dele? É o trata diretamente com aquele consumidor final, ponto, de ponta, certo? Então foca muito no desenvolvimento do setor de serviço, tá? E aí, galera, para vocês que são futuros técnicos em recursos humanos, qual é a preocupação que a gente tem com com esse setor? Qualificação de quem está trabalhando. Aqui, galera, é serviço, tá? Eu não estou transformando o produto, eu estou vendendo o produto. Então, eu preciso saber vender, eu preciso saber me comunicar, tá? Lembra lá da aula de ontem que a gente conversou com vocês sobre múltiplas inteligências, tá? Então, o que a gente tem dentro dessas múltiplas inteligências? A gente tem a inteligência intrapessoal. Eu falei para vocês, olha, é importante me relacionar, saber conversar com as pessoas, mas também saber ouvi-las. Então, quando eu chego ali para vender um produto, eu não estou ali para transformar o produto, tá? O produto já está pronto. Eu estou ali para vender os produtos. Normalmente, no comércio, a gente tem alternativas, tá? Então, quando eu estou conversando diretamente com o meu cliente, tá? Então, lá, por exemplo, no comércio varejista, eu preciso diretamente entender, ouvir aquele problema daquele cliente. Aí a gente tem aulas específicas para isso aqui no canal, como atendimento ao cliente, tá? E aí, como é que a gente faz para poder vender melhor? Quem é os tipos de clientes? Vão ter essas classificações. Os tipos de clientes diferentes, tá? E aí, na prática, a gente vai aprendendo também, tá? E aí a gente saber também lidar com pessoas, tá? No aspecto de chega um cliente muito irritado, quais são as possíveis soluções, tá? Então o mercado ele vai te cobrar isso, tá? O mercado de trabalho ele vai te cobrar ter essas exigências profissionais também. E aí, Ana Lúcia, estou esperando saber o que está empancada, por que você está presa geral para as outras pessoas, como por exemplo, transporte, tá? Levar cargas de um ponto para outro. Então, lembra lá que o comércio, tá? A gente também trabalhou esse tema na nossa aula, tá? Tem o comércio físico, tá? Presencial, e a gente tem o e-commerce também, tá? Então, tem o e-commerce, tá? Pessoal aí que está falando sobre empregabilidade pós-pandemia, o empreendedorismo digital, né? O empreendedorismo utilizando plataformas online aumentou em demasia, tá? Por quê? Porque o desemprego aumentou, tá? Então, quem é o empreendedor, tá? Várias pessoas são empreendedoras, tá? Empreendedor é a pessoa que vai trabalhar, né? É um trabalhador, tá? Gente, é um trabalhador, tá? Dono, só porque tem uma empresa, a pessoa não é trabalhador. Principalmente o pequeno empreendedor, né? O pequeno empreendedor, ele tá ali fazendo tudo sozinho, ele tá trabalhando, trabalha muito, tá? Tem que fazer tudo sozinho, tem que fazer o marketing, a venda, gerar o produto, tá? O artesão, por exemplo, ele faz tudo, ele cria a arte, ele vai gerar o produto, ele transforma a matéria, às vezes ele é a própria empresa extratora, ele às vezes vai entregar o produto na mão do cliente, ele faz tudo sozinho. Então, ele é um mega trabalhador, tá? E
Uma das crescentes que a gente tem é um dos dados, e agora eu não vou lembrar qual é a fonte, tá? Mas uma das crescentes que a gente tem, um número elevado de pequenas empresas que abrem, se deve justamente pelo quê? Pelo número elevado de taxa de desemprego. A taxa de desemprego cresce, as pessoas precisam se virar, e aí uma das saídas é gerar uma própria empresa, né? Gerar o próprio negócio, tá? Existe uma modalidade fácil hoje em dia de abrir uma empresa, que é, por exemplo, o MEI, né? O microempresa individual, tá? Que tem essa proposta, tá? Qual a grande ideia da microempresa individual? É um tipo de empresa para formalizar os trabalhos. Foi uma lei que foi criada lá em 2008, 2009, tá? E tem crescido. Só que aí a gente precisa ter qualificação, tá? Para gerir um negócio. Vocês já estão sabendo de muita coisa que muito pequeno empreendedor não sabe, tá? Porque vocês estão dentro de um curso do eixo de negócios, tá? O curso de vocês de recursos humanos é um curso dentro do eixo de negócios. Então vocês assistem aqui aulas, vão assistir aulas de empreendedorismo, assistem a aulas ligadas aí, por exemplo, à gestão, tá? Gestão de tempo. A gente falou, por exemplo, sobre análise de dados na aula passada. Então, vocês estão começando a entender que tem programas, softwares que me ajudam a gerenciar tempo, gerenciar dinheiro, gerenciar recursos materiais, recursos humanos. Aí tu fala assim, não, pera lá, então vamos separar ali. Professor de direito já vai dizer para vocês, galera, tem que separar o que é dinheiro da pessoal do dinheiro da empresa. Então, muitas vezes, essa empregabilidade de pessoa que tenta abrir o próprio negócio, mas não sabe do básico, é justamente esse erro, tá? Começa a misturar dinheiro, começa a não separar a minha vida pessoal da minha vida profissional, e isso acaba virando uma bola de neve e as empresas acabam fechando. A gente tem uma taxa elevada, tá? De empresas, pequenas empresas que também acabam falindo, tá? Justamente por essa má gestão, tá? O e-commerce é uma saída que tem aumentado bastante, é uma crescente bastante, porque ela é relativamente mais barata, tá? Porque abrir uma empresa também é cara, por mais que a gente tenha esses caminhos mais fáceis hoje em dia, tá bom? E até a falta dessa percepção, né, do custo para começar o negócio, né? Então, também tudo isso influencia muito no processo da dificuldade, tá? Outras empresas prestadoras de serviços entram aí no aspecto da gastronomia, até de abrir um restaurante, né? São as tais bolarias, por exemplo, né? Muita gente entra dentro desse campo, tá? O que é que falta para dar certo, tá? Competência, tá? É aquela história que é comum, né? Essa frase é uma frase até muito discutida, muito falada. Provavelmente algum dos professores já até falou aqui para vocês. Saber fazer um bolo não significa dizer que você... significa dizer o quê? Que você tem habilidade para isso, tá? Saber fazer é a habilidade, tá? Isso aqui eu já falei para vocês, tá? Ó. Chiavenato, tá? Chiavenato é um dos maiores autores para gestão de pessoas que vocês vão ler aqui no curso técnico em administração, tá? Chiavenato diz o seguinte, ó, talento é uma pessoa competente, tá? Ele vai dizer isso, ó, talento é uma pessoa competente. Tá, tem outros sentidos de talento, mas para Chiavenato ele vai dizer isso. Então, as empresas, quando a gente fala em gestão de pessoas, elas estão buscando talentos, ou seja, elas estão buscando pessoas competentes. E o que é competência? Conhecimento, tá? É saber das coisas, tá? Porque eu estudei, porque eu me formei, porque eu fiz um curso técnico, um curso superior, então eu tenho conhecimento. Habilidade, saber executar uma prática, tá? É saber lá preencher um formulário, o chefe pedir, menino, manda um ofício para o departamento tal, tu vai lá e escreve o ofício, aí não vai dizer, não, chefe, é um ofício não, é um memorando, tá? Então, saber a diferença de um para o outro, tá? A atitude, tá? No aspecto da proatividade, ter executado, de perceber na construção que essa dúvida estava instaurada, vai lá, resolve, tá? E o julgamento, tá? No aspecto de escolher qual é a melhor saída diante de tantas outras. Isso é pessoa competente, tá? Me referindo aqui no aspecto da empregabilidade, setor de serviço e comércio, tá? A frase clássica é aquela lá, tá?
Saber fazer um bolo não significa dizer que eu vou ser um bom confeiteiro, tá? O que isso tem a ver com a competência? Saber fazer o bolo indica que você sabe executar uma tarefa, tá? Que você tem habilidade. Mas ser confeiteiro, abrir uma bolaria, ser uma empresa que vai vender aquele bolo é uma outra coisa. Por quê? Porque saber fazer o bolo significa dizer que você sabe muito bem executar aquela tarefinha. Mas ter uma empresa, tá, que vai vender o bolo, que é uma empresa prestadora de serviço, aqui não. Você vai ter que vender o teu produto, divulgar aquele produto, ter variedade do produto, tá? Ouvir o meu cliente, ter feedback, abrir livro, ter capital de giro, gerenciar o financeiro. Se você tiver que contratar uma pessoa, ter todo o aspecto de gestão de pessoas que vocês ainda vão aprender em tudo aqui, certo? Então, a empresa prestadora de serviço muitas vezes auxiliam pequenas empresas nesse intercâmbio. Então, muitas vezes elas acabam até sendo empresas terceirizadas dentro desse próprio setor. Ok? Ana Lúcia. Ana Lúcia, objetivo geral, é uma ação, tá? E nesse caso, essa ação, ela vai estar relacionada aos conhecimentos que você vai buscar, tá? Para responder a pergunta geral do teu trabalho, que está relacionado ao tema geral do teu trabalho, que é painel socioeconômico, tá? Um retrato da realidade local. E os objetivos específicos têm a ver com as ações que você vai desenvolver lá na sua produção textual. No aspecto de quê? De falar especificamente do teu local, certo? Qual é a tua cidade, Ana Lúcia? Curral Novo, pronto. Qual é o teu tema? Professor, meu tema geral, meu título do meu trabalho é falar sobre as quebradeiras de coco da minha região. Tô citando, não sei se o tema é esse, tá? E aí, querido, o que acontece? No objetivo específico, você vai fazer esse retrato, falar, olha, investigar as quebradeiras de coco da cidade ou da região de Curral Novo. O outro ponto é compreender a importância do coco babaçu para a região. Então, a única coisa, a grande diferença aqui é que você vai especificar quais conhecimentos você vai desenvolver na produção textual, certo? Objetivo, tá? Sempre vai estar com o verbo no infinitivo. Ele indica as ações que você vai executar ao longo do teu texto, certo? Se é investigar, se é analisar, se é comparar, tá? Então, esses verbos, eles indicam as ações que você vai executar. Comparar uma coisa com outra, tá? Então, tu vai ter que trazer uma, tu vai comparar a outra, certo? Se é analisar, tu vai ter que trazer algum dado, certo? Pessoal aí vai falar sobre a empregabilidade pós-pandemia. O que a gente vai querer ver? Dados, tá? Dados da onde? Das minhas fontes, como, por exemplo, governo federal, governo estadual, secretarias da Fazenda, por exemplo. O que ela fala sobre a empregabilidade? As taxas de emprego, as taxas de desemprego, de empresas que fecharam, de empresas que abriram, enfim, certo? E aí você vai fazer, você pode botar essa palavrinha, analisar, porque você vai trazer esses dados para a gente, citando, tá? E aí, ó, quando você está trazendo esses dados para a gente, você está trazendo essas análises. Estou comparando, diga uma coisa com a outra e faça essa comparação utilizando lá os conectivos da língua portuguesa. Enquanto um faz isso, o outro faz aquilo. Enquanto um setor gera emprego, o outro não gera. Enquanto um interfere negativamente com o meio ambiente, o outro conserva. Então, isso é uma comparação. Enquanto um faz isso, o outro faz... Usa as conjunções, você está executando aquela ação que você disse. É comparar, é analisar, é identificar, é citar, certo? São verbos.
Os objetivos têm a ver diretamente com a tua produção textual, certo? A consideração final, tá? A conclusão final, desculpa, a conclusão não, a consideração final, tá? E aí, ó, você vai só corrigir essa palavrinha, porque não é conclusão, é uma consideração final. Ele tem um caráter conclusivo, tá? Aí você retoma, e daí? Tudo isso que eu escrevi, o que a gente pode tirar, tá? Se a gente construir o nosso trabalho seguindo os objetivos gerais e o objetivo específico, é claro que lá na tua consideração final, tu vai trazer a resposta, tá, para esses objetivos. Ah, se eu comparei, eu vou entender o que para mim é mais interessante. Se eu comparei um setor com outro, eu vou dizer para mim o que é mais interessante. Se o meu na aula de ontem, tá? Tu pode voltar lá na aula de ontem, que o pessoal de prata do Piauí, quase todos os pontos do trabalho. Não entendi quase todos os pontos do trabalho, pessoal de prata. Explica de novo pra gente, só para poder saber, tá? Mas lá nas considerações finais, você vai só ter esse caráter conclusivo. Ah, fiz uma análise. E aí, essa análise que eu analisei, que eu vi lá, setor da empregabilidade. A taxa de desemprego aumentou, diminuiu. E daí? E daí com esse processo? Traz pra gente essa resposta, tá? O professor André Loyola já tá aqui atrás das câmeras, certo? Mandando um abraço para todos vocês aí. Tá certo? Queridos, queridas, o nosso tempo, realmente o professor André apareceu aqui para anunciar que o nosso tempo tá chegando ao fim, tá bom? Assim como o prazo de entrega também tá quase acabando. Converse com o professor mediador, tá bom? Que ele pode te auxiliar também nessas possíveis dúvidas, principalmente com prazo e datas, tá? E essas pequenas dúvidas também como escrita de objetivos também, tá bom? Pessoal de Manuel e Mídia, eu vou conversar com a coordenação para eles enviarem o produto para vocês final também, tá bom? Queridos, é isso, tá? A gente se encontra na próxima semana. Grande beijo, grande abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.